Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso treinamento. Essa é a aula de número 1, onde vou apresentar para vocês a nossa jornada de aprendizado para a construção de agentes de suporte N1 para provedores de internet. E para que vocês possam entender toda essa jornada, o caminho que nós vamos percorrer, onde nós estávamos, onde nós estamos e para onde nós vamos, é muito importante que eu introduza alguns conceitos básicos para que a gente fique na mesma página e consiga caminhar da melhor forma possível. Então, nos próximos slides, eu vou apresentar para vocês um pouco da história, da jornada do atendimento em si, né? Desde os primórdios, como aconteceu, fase a fase, para que você consiga entender o momento atual e a oportunidade que nós temos hoje para que a gente consiga ter sucesso nas nossas implementações e assim conseguimos atingir os nossos objetivos. Então vamos começar do começo, do início. Introduzir um conceito básico que é o conceito de helpdesk. Mas o que vem a ser esse conceito de helpdesk? Trazendo para a nossa realidade, para o dia a dia, o helpdesk é o ponto onde o seu usuário, o seu assinante, irá reportar algum problema, alguma dificuldade no seu serviço, como algo não funciona do jeito como deveria. E no contexto de provedor de internet, nós bem sabemos que o helpdesk é o coração da empresa. É ali que todos os chamados devem ser resolvidos de forma rápida, eficiente, proativa e trazendo a melhor experiência possível para o usuário. Então, quando a gente fala de criar um agente de IA para o suporte N1, na verdade, nós estamos introduzindo uma ferramenta para resolver um problema de helpdesk. E diferentemente de outros setores, por exemplo, o setor de call center, onde um atendente tem ali um script de vendas pronto, decorado, né, para poder vender um produto ou serviço, o helpdesk ele é dinâmico, ele tem que ser ativo, ele tem que ser antever as necessidades do usuário, para que o seu tempo de resolução dos problemas seja o menor possível e seja o mais satisfatório possível, evitando cancelamentos, churns e assim por diante. Toda estrutura de atendimento, seja ela grande ou pequena, se sustenta em 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar é o pilar da infraestrutura, que são as ferramentas necessárias para a equipe consiga realizar os atendimentos. Aí nós temos os computadores, headsets, os próprios sistemas de gestão, HubSoft, GCP, XC, as plataformas de atendimento, Chatwood, Chatmix e o nosso próprio agente de IA, ele entra na categoria de infraestrutura. No segundo pilar, nós temos os processos, que são os caminhos definidos para resolver cada uma das situações. Por exemplo, quando o cliente liga reclamando de um problema de internet lenta, qual é o procedimento que eu devo seguir? Realizar o diagnóstico de conexão, verificar o status, o nível de sinal e retornar para o cliente para que realize um teste, por exemplo, e veja se o problema foi resolvido. Uma segunda via de chamado, eu vou entrar, vou emitir a segunda via de chamado e vou enviar para o cliente imediatamente. E assim por diante. Então, o processo ele é muito importante porque sem ele, o atendente vai executar os passos conforme a o seu próprio método. E muitas das vezes esse método ele não é o método desejado, ele não segue os procedimentos, as diretrizes da empresa. Então, quando você tem um processo, você tem também a padronização daquele atendimento, aquela forma de trabalho. E o terceiro pilar
E não menos importante, são as pessoas. Ela é o motor, o combustível, a essência básica para que tudo funcione da melhor forma possível. Não adianta você ter o melhor infraestrutura com todos os processos definidos se você não tiver pessoas para executar esses processos e utilizar essa infraestrutura. Então, esses três pilares fundamentais, eles se complementam e se equilibram para formar um bom atendimento. Então, agora que você já entendeu os conceitos básicos, vamos fazer uma viagem no tempo e percorrer todas as fases de suporte que os provedores enfrentaram ao longo dos anos e quais as dores de cada momento e por que nós somos obrigados a evoluir. Na primeira fase, onde os controles eram feitos em planilhas ou controles paralelos, todo provedor começou pequeno. E sua operação, por ser pequena, mantinha controles simples, com registros básicos que ficavam em planilhas de Excel, cadernos e muitas das vezes na memória dos técnicos, que conhecia todos os clientes pelo nome. O dono do provedor também era o técnico, o atendente e o cobrador. Ele sabia de cabeça quem devia e qual era o cliente que tinha problema recorrente, qual o número do PPoE e qual era o endereço, as informações de cada cliente. As dores dessa fase inicial eram muitas. As informações se perdiam quando o caderno sumia ou queimava, o histórico era perdido quando o técnico que sabia de tudo resolvia sair da empresa e levava consigo todo o conhecimento. O cliente ligava insistentemente, nós tínhamos que entender a cada ligação, toda a sua jornada, enfim, era o caos. Mas era o que tínhamos na época. E por muito tempo esse modelo se tornou eficiente, melhor do que não ter nada, não é mesmo? Com o crescimento na base de cliente, os provedores perceberam que precisavam de um sistema profissional para armazenar suas informações. Não dava mais para controlar em planilhas de Excel, né, arquivos de texto, muitas das vezes em caderno, ou até mesmo na mente do técnico ou do dono. Foi aí que surgiu a segunda fase com sistemas de gestão e IRPs. Nessa fase, nós tivemos vários benefícios e conquistas. O primeiro deles foi o fato de podermos registrar todas as informações em um lugar centralizado, com os cadastros de clientes, contratos financeiros, ordem de serviço, históricos, tudo ficava registrado ali no nosso RP. Isso foi uma grande vantagem, um grande avanço. Tá? E a partir desse momento, além do registro, era possível também analisar a operação, emitir ali relatórios de métricas, visões gerenciais e informações estratégicas do negócio. Porém, com esse advento da segunda fase, também vieram novas dores. Porém, apesar de todos os benefícios dessa nova fase, também surgiram novas dores. Porque os sistemas que armazenavam as informações ainda eram essencialmente manuais. E o atendente precisava navegar em várias telas, módulos, copiar a informação de um lado para o outro. E o cliente ligava para ser atendido e muitas das vezes ficava ali na espera durante 20, 30 minutos. Porque dependia de várias iterações, vários registros no sistema para que o atendimento pudesse ser realizado. E quando acontecia uma massiva ou o volume de atendimentos aumentava consideravelmente, esses clientes ficavam esperando ali por 20, 30 minutos para ser atendido, gerando estresse tanto para o cliente quanto para a equipe que estava realizando os atendimentos. E isso aumentou consideravelmente o custo, porque antes
quando o registro era primário, eu tinha um registro rápido, porém não eficiente. Agora nós tínhamos um registro mais demorado e eficiente. E isso exigia que nós colocássemos mais pessoas para poder fazer o mesmo trabalho. E o pior, problemas simples, como segunda via de boleto, consulta, desbloqueio, consumia agora mais tempo do que o normal. Então, o RP, ele organizou a informação, trouxe benefícios, mas não reduziu a dependência do atendimento humano. As tarefas repetitivas continuavam sendo executadas dia após dia, né, atendimento após atendimento. Com a explosão do WhatsApp como canal de comunicação, os provedores correram para automatizar seus atendimentos e tentar resolver os problemas da fase 1 e 2. A promessa era tentadora: realizar atendimentos 24 horas, sem fila de espera, com custo reduzido e com uma infraestrutura mínima. Era o mundo perfeito. Porém, o cliente muitas das vezes não conseguia utilizar a ferramenta, porque ele se via em um labirinto infinito de possibilidades e, clicando nos botões, ele se confundia muitas vezes e acabava por solicitar o atendimento humano. E aí, além de não resolver o atendimento, os chatbots ainda criaram um problema adicional, porque quando o atendimento era transferido para o humano, muitas das vezes as informações coletadas pelo chatbot não estavam coerentes ou não ajudavam os humanos na tomada de decisão. E muitas das vezes tinham que começar o atendimento novamente com o cliente, gerando uma grande satisfação, o tempo demasiado de resposta, além de falhas constantes. Então isso queimou o mercado e trouxe uma dificuldade extra para que a adoção dos chatbots fosse de fato viável. E com o passar dos anos, nós verificamos que muito dos chatbots, né, e por essa experiência ruim, foram caindo em descrédito. As pessoas já não queriam mais ser atendidos por uma máquina burra, porque é exatamente isso que acontecia. A experiência é fria, impessoal e muitas das vezes muito ruim. Então, agora olhando para trás e todas as lições aprendidas nas fases 1, 2 e 3, nós detectamos que na fase 1 as planilhas eram inconsistentes, precisavam ser centralizadas e mais acessíveis e sair da cabeça dos donos. Já na fase 2, nos mostrou que os dados estavam organizados, ok, porém não bastava só armazenar, tinha que consultar, resgatar a informação de forma rápida e ágil, para que nós tivéssemos um atendimento e uma experiência positiva com os nossos assinantes. E na fase 3, com os chatbots confessionais, o pior dos mundos se instaurou. Por quê? Além de não ter a agilidade necessária, não ter as informações integradas com RP, ainda tínhamos um outro problema, que era o problema dos labirintos infinitos, onde os usuários não conseguiam utilizar a ferramenta. E pior do que ter a ferramenta é você ter uma ferramenta ruim que traz uma experiência ruim para o usuário. E muito disso que essa resistência que nós temos hoje à inteligência artificial surgiu da terceira fase, dessa má experiência que os usuários tiveram e os donos e provedores com os chatbots convencionais.